no livro. Boa noite a todos. Dando prosseguimento ao estudo do Evangelho, nós estamos estudando uma série de passagens em que Jesus, o Cristo de Deus, quando aqui na terra, operou algumas curas. Nós vimos nos outros estudos a cura do cego, a cura do paralítico, a cura da sogra de Pedro, a cura dos endemoniados. E hoje nós vamos ver, ainda naquela série Aprendendo com as Curas, o homem da mão mirrada. Era um homem que tinha a mão paralítica, a mão atrofiada, não conseguia movimentá-la, e foi curado por Jesus. Então, antes da gente começar no texto evangélico, nós vamos fazer algumas considerações acerca de o que nós espíritas podemos aproveitar desse ensino. Essa cura realizada por Jesus, ela foi realizada num dia de sábado. Outra cura realizada no dia de sábado. É importante a gente dizer isso porque o sábado, para os judeus, era um dia reservado somente para os cultos religiosos, para a atividade religiosa. Nesse dia, ninguém trabalhava, ninguém podia desempenhar outra atividade que não fosse a de adoração, a de prática dos cultos que eram feitos de preferência nas sinagogas. E Jesus curou este homem, como também fez outras curas, no dia de sábado. Daqui a pouquinho nós vamos ler o texto tal como está no Evangelho. Ele já começa assim: outra vez no sábado de... Jesus já tinha feito cura no sábado. Outra vez no sábado, Jesus cura o homem que tinha a mão atrofiada. O que a gente está aprendendo sempre com o Evangelho? Que quando um espírito ele é missionário, sempre ele age com sabedoria e age com propósito. Até as palavras que ele pronuncia são palavras escolhidas, produzidas no silêncio da meditação profunda e da comunhão com Deus, porque a palavra ela carrega consigo um poder, que pode ser um poder de levantar um caído, de trazer um valor, uma virtude que está dentro da pessoa para fora, mudar completamente a vida da pessoa para o bem. Mas a palavra, carregando a vibração do verbo, ela pode esmagar a pessoa, ela pode ser devastadora. Quem já atingiu um ponto espiritual elevado tem muito respeito pelo semelhante, e mais que isso, tem amor. Então não age desprovido desse sentimento e dessa intencionalidade. Por que a gente está falando isso? Para aprendermos, quando estudar o Evangelho, tentar verificar, descobrir o significado que está em cada palavra, em cada gesto, em cada passo, que um ser elevado igual Jesus não faz nada sem um propósito superior. Não fala nada se aquilo, por trás daquilo, não tiver um objetivo nobre, um objetivo superior. E a passagem começa duas vezes falando que era no sábado. Jesus no sábado cura de novo no sábado o homem com a mão atrofiada, com a mão paralisada. Este ambiente onde eles estavam
era o ambiente preferencialmente dos escribas e dos fariseus. Os escribas, eles eram homens da letra, homens letrados, daí que vem a palavra escriba, né? Escritor, aquele que sabe escrever, aquele que entende, aquele que explica, interpreta, e no caso aqui, as leis das escrituras sagradas. E também o ambiente dos fariseus, que foi aqueles que mais fizeram oposição à missão de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Era um grupo de religiosos, uma seita religiosa do mundo judaico da época que Jesus passou aqui pela terra. Tinha vários, mas os fariseus eram os que mais se destacavam, que tinham mais importância, e eles eram os zeladores, né? Os cuidadores da tradição da lei mosaica. Então era muito comum ver um fariseu debatendo. Eles gostavam disso, eles debatiam ideias, discutiam, sempre com o intuito de derrubar aquela ideia que viesse e que não fosse a dos ensinos de Moisés. Eles eram os advogados, vamos dizer assim, né? Fosse no nosso tempo agora, os advogados das ideias de Moisés, o cuidador de uma tradição que vinha há séculos sendo ensinada. Mas foram os que mais ofereceram dificuldade ao trabalho de evangelização, né? A missão de amor e de humildade trazida por Jesus, porque eles combatiam o cristianismo que estava nascendo e armavam muitas ciladas para Jesus, armadilhas. Então imagine que uma das leis mosaicas é que no sábado não se deveria fazer nenhum tipo de trabalho, nem cura, nem curar. Era um dia só de práticas religiosas, era um dia dos cultos, dos rituais que eram feitos nos templos, nas sinagogas. E imagine que nesse ambiente estava cheio de fariseus, que eram os defensores desta tradição e que iam até as últimas circunstâncias combatendo quem procedesse de maneira diferente. E ali também estavam os escribas, que tratavam de escrever todas essas leis nos papiros, registrando, e porque escreviam as leis, sabiam elas de cor, sabia tudo que podia, tudo que não podia. Qual é o ensinamento máximo que essa passagem vai trazer? Que acima de tudo, de qualquer coisa, deverá estar a misericórdia. Esse é o ensinamento que Jesus trouxe para esse povo nesse momento que ele fez essa cura. E é esse ensinamento que caminha nos séculos, ecoa e chega até os nossos ouvidos. O amor é a maior lei de todas. Todas as outras leis são criadas na terra para pôr ordem nas coisas, organizar, é importante, mas nenhuma delas poderá ser obstáculo do amor. E muitas vezes, para guardar as leis, as regras, a gente esquece das pessoas, não é verdade? Quantas vezes que a gente faz isso? Ficamos insensíveis, viramos guardadores da regra, isso pode, isso não pode, e esquecemos de verificar se as pessoas estão sofrendo, se elas precisam de ajuda e como que nós podemos fazer para atender essa necessidade. Foi este o ensinamento máximo trazido por Jesus, porque veja o que ele faz. E aconteceu também em outro sábado,
que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele e se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Era um dia de sábado, toda a comunidade estava na sinagoga, como de costume, estavam ali as autoridades religiosas, os fariseus, os escribas, e tinha um homem com a mão atrofiada, fazia muitos anos, sem movimento, paralisado. Os fariseus e os escribas colocaram atenção em Jesus. Ele queria saber se Jesus ia curar. Eles estavam preocupados com o doente? Não estavam preocupados com o doente. Eles estavam preocupados se Jesus ia curar a pessoa ou não? Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em criar uma situação para prender Jesus. Era isso que eles estavam construindo. Era a lei que não podia fazer nada de sábado. Vamos ver se esse homem vai ter a ousadia de desobedecer a lei mosaica. Vamos ver. Então é isso que está falando o texto. Eles colocaram atenção em Jesus para ver se Jesus ia curar o homem, para ter do que acusar. É complicado, né? Quando a pessoa já tem uma ideia fixa, é muito difícil você convencer. Por isso que o Espiritismo orienta que nós não deveremos ser os discutidores da fé, os debatedores da fé. Não, nunca. A pessoa ela tem a ideia fixa naquilo, já está convencida, você não vai conseguir convencê-la, né? Então siga fazendo o seu trabalho, siga convencendo através do bem que está fazendo para você mesmo, porque às vezes a gente vem numa religião e nem nós estamos bem, não está fazendo bem para nós, e nós queremos convencer o outro a mudar de religião e a vir para a nossa, se não está fazendo bem nem para nós mesmos, né? Agora, quando a gente está bem, todo mundo percebe, começa pelo núcleo familiar. A pessoa começa a frequentar uma religião, seja qual for ela, né? Ela começa a mudar dentro de casa. Se ela era nervosa, ela começa a ficar calma. Se ela era intolerante, ela começa a ouvir mais as pessoas. Se ela era egoísta, ela passa a fazer o bem para o outro, a se preocupar, a compartilhar. As pessoas vão colocar atenção no que realmente a pessoa faz, não no que ela fala, porque as palavras o vento leva, mas a atitude, o comportamento, este arrasta as pessoas. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 6 e 11. Então, quando Jesus entrou na sinagoga, ele percebeu o pensamento. A gente está sempre conversando isso aqui, né? Nós que temos uma evolução pequenininha, estamos começando ainda nosso caminho evolutivo, a gente já percebe quando entra num ambiente e as pessoas estão olhando diferente para a gente, né? Quando elas estão pensando e emitindo sentimentos de contrariedade, nós percebemos isso. Imagine Jesus, né? Ele entrou na sinagoga, ele já leu, fez a leitura da alma de cada um que ali estava. Sabiam da armadilha. E ele teve medo de fazer o certo? Ele teve medo de fazer o certo? Não.
Por que nós temos medo de fazer o certo? Por que será? Que nós temos medo de falar a coisa certa na hora que tem que falar, de tomar a decisão certa quando nós sabemos qual é ela. Por que será que nós temos medo de fazer o certo? Por que será? Porque nós ainda somos a humanidade que nos queremos salvar na terra. E o ensinamento já foi dado há mais de 2017 anos. Cuidado quando você estiver querendo salvar, cuidar da vida na terra. Aquele que tentar salvar-se no mundo perderá ainda a sua alma. Jesus veio nos ensinar a grande lição da imortalidade. E nós falamos, os Espíritos também falam: eu acredito na imortalidade. Morre o corpo e eu vou continuar vivo. Mas a gente se pela de medo de morrer, né? Não é verdade? A gente se pela de medo de não ter o que comer, de perder a casa, de perder o carro. Falamos que somos espiritualistas, mas vivemos como materialistas, né? E Jesus tinha medo de quê? Ele sabia que eles estavam armando uma armadilha para ele, uma cilada, que ele poderia sair dali preso. Ele estava desobedecendo a lei do homem para viver a lei de Deus. Viver a lei de Deus é dar sentido àquele versículo que fala, aquele salmo que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então pode tudo, não é aquele que fala o salmo, mas aquele que assimilou aquilo na sua vida, no seu espírito. Tudo posso desde que eu esteja intimamente, profundamente ligado com as coisas de Deus, e que eu coloque Deus no centro da minha atenção. Então Jesus não tinha medo de morrer, porque ele sabia que a morte não existe. Se eu tenho medo de morrer, é porque eu ainda não sei disso. Eu ouvi falar, eu li, né? Se eu fico desesperado, apavorado com o futuro, é porque eu não acredito em Deus. Porque quem acredita em Deus sabe que Ele é perfeito, que Ele é Pai, que Ele cuida e que nada vai acontecer que não tem uma finalidade importante para produzir lá na frente uma felicidade gigante para os seus filhos. Então Jesus não teve medo. Mesmo ele lendo o pensamento de todos que estavam ali, ele: quero ver o que aquele homem vai fazer. Vamos ver se ele vai ter a coragem de curar esse homem com a mão atrofiada no sábado. Porque no sábado não pode. Por que não pode no sábado? Por que não pode no sábado? No princípio era vazio e Deus quis que criasse o dia e a noite, fez a água, o firmamento, né? Deus construiu o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Quando que começa a semana? Que dia começa a semana? No domingo. Quer dizer que o sábado é o 7º, né? Domingo é o 1º. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é o 7º dia. No 7º dia Deus descansou. Então ninguém pode fazer nada. Nesse dia é o dia do Senhor, é o dia da adoração. E Jesus pegou o homem com a mão atrofiada, colocou no meio para todo mundo ver. Ele não fez aquilo para provocar as pessoas. Ele sempre ensinou o respeito. Tem que ter respeito com as pessoas. Não pode atingir a suscetibilidade das pessoas, deixar ela escandalizada. Não pode. Mas ele tinha propósito superior. O propósito dele era superior.
E sem que ninguém falasse nada, só pelo pensamento que o povo estava lançando e o sentimento, ele pergunta: o que é melhor fazer no sábado? O bem ou o mal? O que é melhor fazer no sábado? Curar ou matar? Então ele não estava querendo desqualificar os ensinamentos que vinham vindo já, mas ele queria dar um novo significado. Ele queria melhorar o entendimento da humanidade acerca das coisas de Deus, chegar mais na essência, sair da superficialidade. E curou o homem. Curou o homem. Fazia anos, muitos anos, décadas, que ele tinha a mão até parecia um galho retorcido, de tão seco que era, mirrado, atrofiado, paralisado. Ele curou o homem. As pessoas gostaram? Elas ficaram contentes? Elas ficaram felizes por causa da cura? Não ficaram felizes. Eles condenaram Jesus por ter feito bem. Não se preocuparam no quanto sofrimento que aquele homem estava tendo há anos, porque com a mão daquele jeito ele não podia trabalhar. E se ele não podia trabalhar, ele não tinha como se sustentar, né? Não, muitos entendem uma cura como essa como um milagre. Foi um milagre, Jesus operou um milagre. Nós aqui podemos até falar que é um milagre, né? Os milagres realizados por Jesus. Mas a gente não entende milagre como alguma coisa que está além da lei, né? Além da natureza. Pode não estar dentro das leis da natureza que o homem conhece aqui. A lei das naturezas da parte mais física, onde o cientista investiga, experimenta, registra, tira suas próprias conclusões. Mas faz parte, sim, de uma lei, das leis espirituais. Quem conhece essas leis espirituais e tem uma vontade firme e tem a energia, os fluidos limpos, purificados, podem processar essas curas, os chamados milagres. E Jesus reunia em si todas essas características: a vontade firme, poderosa, aquela que não titubeia, aquela fé que é capaz de andar na água, né? Capaz de andar na água, andar sobre a água. Andar na água a gente anda, quando vai lavar o chão a gente anda na água. Agora andar sobre a água, uma vontade muito firme, sem titubear, sem vacilar. Não é aquela que eu acordo de manhã, eu estou com fé em Deus, tudo vai dar certo, ao meio-dia já está mais ou menos, lá para 5 horas da tarde está tudo errado, tudo ruim. Não é essa fé, não. A fé do cristão é a fé constante, a fé permanente, de quem chora, de quem sofre, de quem sente solidão. Isso está dentro da nossa humanidade. Mas se é cristão, não perde a fé, segue junto, né? Apoiando-se nela, e consegue vencer as noites escuras, as tempestades da vida, tudo isso. Então o que Jesus fez? Jesus, com essa vontade firme e com amor, ele sentia amor pelas pessoas, carinho, amor profundo, e tendo no seu próprio corpo espiritual, no seu perispírito, fluidos, uma energia pura, ele transferiu aqueles fluidos para o corpo espiritual do doente. E o que produz? A doença no corpo, na maioria das vezes,
é o fluido malsã que a pessoa traz no seu corpo fluídico, no seu corpo espiritual. E por que a energia do corpo fluídico de alguém é malsã? Se o fluido cósmico universal é criado por Deus, Deus é bom, não tem nada de ruim na natureza de Deus. É Deus que criou o fluido malsã que está com a pessoa? Então, por que a pessoa tem fluido malsã? Fluido negativo? Por que será que ela tem? Esse corpo que nós temos aqui, ele é esse fluido condensado, né? O fluido cósmico. Deus é fonte, Ele vai liberando o fluido cósmico, e aí, em plano maior, os cristos vão criando o planeta. Em plano menor, nós vamos criando o nosso corpo com esse fluido. Cria-se as rochas, a água, mas tudo é formado do mesmo fluido que emana do Criador, a força cósmica do universo. O fluido que está no teu corpo é o mesmo fluido que está no meu, no teu corpo físico, no meu corpo físico, no teu perispírito, no meu perispírito, no perispírito que Jesus portava quando Ele estava na terra, no corpo físico que Jesus portava. Por que o corpo de Jesus não era o mesmo que o nosso? E por que tem gente que é saudável e tem gente que é doente, se o fluido é o mesmo? E Deus não produz maldade, porque Ele não tem na sua natureza material para isso, né? Se eu falar que eu vou construir uma parede aqui agora, eu vou construir uma parede aqui agora? Eu não vou. O que me falta para construir uma parede aqui? Material. Eu não tenho material para construir a parede. Eu não tenho tijolos aqui, eu não tenho agora. Eu não tenho água, eu não tenho cimento. Em Deus não tem material para construir coisas erradas, para produzir doenças, maldade, não tem. Então por que usando o mesmo fluido, alguns são saudáveis, têm o corpo vigoroso, e outros têm o corpo malsã, tem moléstias, tem doenças? Por quê? Porque aquele homem com a mão mirrada tinha a mão atrofiada? E por que Jesus conseguiu curá-lo? São perguntas que faz muita gente chegar à conclusão que o que Jesus realizou foi realmente um milagre, quer dizer, uma coisa fora da natureza, né? Coisa mágica. E o valor realmente está em que Jesus era um homem, um espírito poderoso, né? Com a vontade firme, como nós já falamos, trazia a energia pura. Mas existe explicação dentro das leis espirituais. Então Jesus não derruba nenhuma lei fazendo isso. Ele cumpre a lei do amor. Nós, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, lançamos sobre esse fluido a fotografia do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas realizações. O que nos faz crer que se nós somos saudáveis é porque nós soubemos nos conduzir na encarnação, nesta e nas outras, de acordo com as leis de Deus. Mas para cada enfermidade, para cada moléstia que aparece no nosso corpo, é decorrente de uma mente que não soube obedecer às leis de Deus, não soube compreendê-la e não soube vivenciar. Nós somos fonte criadora, e nós criamos em nós mesmos a felicidade ou a infelicidade. Às vezes as pessoas vêm conversar conosco e falam: eu não estou aceitando algumas coisas. Eu falo: continue não aceitando, mas trabalhe para mudá-la. Não guarde revolta no seu coração, porque você vai adoecer. Você vai adoecer em breve, se você guardar revolta no seu coração.
e produzir mágoas, você vai adoecer. Às vezes, esse adoecimento aparece no corpo físico imediatamente, às vezes ele demora para aparecer, mas o problema espiritual é imediato, porque do jeito que a terra está, se dividindo entre os que vão ficar na terra renovada e os que já estão dando a Deus, quando você se revolta, você atrai ao seu redor toda uma comunidade de espírito que está revoltado com essa decisão, porque eles sabem que ela é irrevogável. A terra vai subir, não igual um balão, esse balão de festa, ela vai subir na hierarquia dos mundos, e não haverá espaço na terra para aqueles que são revoltados contra as leis de Deus. Então produz mágoa, você vai atrair uma comunidade de espíritos que morreram com mágoa. O que vai acontecer com você daqui a pouco? O caminho é esse, ó. O fluido penetra nas células do corpo físico, dando-lhe vida, forma, organização. Mas se esse fluido é todo desorganizado, desgovernado por um sentimento ruim, ele vai penetrar nas células e vai desorganizá-lo. É nisso que consiste o vigiai e orai de Jesus. Vigiar o tipo de pensamento que você está produzindo. Se você for fazer uma consulta com o médium e ele tiver clarividência, ele vai poder te ajudar e vai te falar: olha, eu vejo na sua projeção, sua aura, eu vejo algumas marcas, algumas manchas escuras. Alguns até veem a fotografia do pensamento. Você está pensando muito naquilo que te falaram, naquilo que te fizeram, você está com mágoa no seu coração, larga a mão disso, não vale a pena. Mas se você não tiver a oportunidade de conversar com um médium clarividente, é fácil você saber como é que está o seu entorno. É só você parar um pouquinho e pensar: qual é o tipo de pensamento que eu estou produzindo todo dia? Quando eu falo com as pessoas, o que eu estou falando para elas? Palavras de incentivo, de otimismo? Estou levando a marchar para frente, a construir a sua família, a dar atenção para a sua família? O que eu estou fazendo? Se você está pensando só coisa ruim, você já sabe qual é a sua companhia espiritual. Qual é o tipo de testemunha que você tem? Então olha como que é simples de falar, né? Como é que Jesus curou ele? Com a vontade firme, com o amor, o carinho de verdade que ele tinha por aquele homem. Ele lançou os seus fluidos benfeitores, sua energia pura, penetrou no corpo do homem, e cada célula, cada molécula, partícula doente foi substituída pela partícula que Jesus doou para ele. E a mão, que era atrofiada, se curou na hora. Na hora. Você vê que coisa, que poder? Esse é o poder que a gente tem que buscar do amor. Porque o amor cura, ele salva, ele transforma. E o ensinamento que ele quis passar para os fariseus e para os escribas é: a inteligência, ela é dom de Deus. As regras são importantes, mas nunca deverão ser maior do que o amor. Porque o sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. Nos ensinando a dar valor àquilo que realmente é valoroso, o ser humano, que ele está sentindo, que ele está precisando. E às vezes a gente fica lá: olha como é que ele falou, olha, falou errado, falou em português, olha como que andou, olha como puxou a cadeira, né? Lógico que nós não deveremos ser deseducados, mas deveremos preocupar-nos com a pessoa,
Então está cambaleando na rua, a gente já fala, ó, o bêbado, né? Às vezes a pessoa está com uma labirintite ali, pode cair, pode se machucar, e a gente não dá atenção para a pessoa. E a questão da religião, quantas vezes que as religiões não estão afastando um dos outros, né? Como estava afastando naquele momento. Os fariseus e os escribas achavam que era o mais importante. Quem pensava diferente deles estava fora. Então vamos terminar só lendo um trechinho até onde nós pudemos chegar. Na quarta-feira que vem a gente continua. No que se refere aos poderes curativos, temo-los em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza. Cercam-no doentes de variadas expressão. Paralítico, estende-lhe membros mirrados, obtendo socorro. Cegos recuperam a visão. Ulcerados mostram-se limpos. Alienados mentais, notadamente obsediados diversos, recobram o equilíbrio. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Perceberam? Ele fala que todo mundo busca Jesus. Todos os necessitados buscam Jesus. E que é dele a cura. E ele não se nega. Mas a lição mais importante que Jesus traz é ensinar a cada um a valorizar os seus próprios recursos, a curar-se a si mesmo. Olha lá, ó. O grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Quer dizer, quando a gente pensa o bem, quando a gente fala o bem, quando a gente faz o bem, nós estamos dando valor, qualificando as nossas energias, dando força, dando poder para ter vitalidade, entusiasmo para prosseguir, coragem. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento aos princípios mentais na direção da cura. E encerra dizendo, ele não está ensinando a confiança por uma questão mística, querendo dizer assim, se você confiar em Deus, Ele está vendo que você está confiando nele e Ele vai te ajudar. É isso. Ele está nos ensinando como é que são as leis da natureza que Deus criou. Deus que criou. E essas leis, elas existem. Então, aprendendo a viver, a vivenciar essas leis, nós vamos ter tudo o que nós precisamos. Tudo que nós